Boa noite, sejam todas bem-vindas. Vamos começando essa live especial de hoje. Eu sou a doutora Juliana, sou médica há mais de 13 anos, sou ginecologista, especialista em fertilidade, atuo na minha rotina com reprodução humana e meu objetivo aqui é te ajudar a realizar o sonho de engravidar após os 30 anos. Então podem vir chegando, que a gente está começando essa live especial. O tema dessa live, né, é como engravidar de forma natural, sem remédio. E como vocês sabem, as inscrições para o programa Engravida Já estão abertas, mas eu preciso fazer um alerta para vocês, essas inscrições vão se encerrar hoje, às 11h59. Então, se você quer engravidar, inclusive de forma natural, quer aumentar sua fertilidade, encurtar essa jornada, esse programa é um programa completo, foi feito para você. Lá você vai ter um passo a passo e um direcionamento de como fazer isso, tá? Então, tudo que eu falar aqui, você vai ter muito mais organizado lá dentro. Vamos lá. Eu entendo, né, que muitas vezes quando a gente está nessa jornada, né, para engravidar, a gente passa por oscilações, né? Oscilação de medo, oscilação de esperança. E às vezes dentro de um mesmo dia, dentro de uma mesma semana, né? E o que eu falo sempre é que pra gente conseguir engravidar, a gente precisa de duas coisas. Uma é a conexão com a gente mesma, né? Com o propósito que a gente tem. E a outra é a organização, a sistematização. Porque senão a gente fica perdido dentro de tanta coisa que a gente tem pra fazer. Essa organização, essa sistematização, né? Como eu venho falando aqui nos últimos dias, vocês vão encontrar dentro do programa, que tá um programa bem legal. Para quem ainda não conseguiu ver como que tá o programa por dentro, eu vou colocar hoje agora de novo aqui nos meus stories para vocês verem, tá? E essa conexão, ela é importante para você entender o seu período fértil. Então você que quer engravidar naturalmente, você precisa ter uma conexão muito grande com o seu corpo, com o seu sistema, você entender essa questão do período fértil, né? E da parte emocional, para você conseguir manter os hábitos férteis, né? Que eu sempre falo. Senão você faz um mês, né? E acaba que não consegue dar uma continuidade naquilo, não consegue ter uma sistematização de como organizar e fazer. Pra gente conseguir engravidar de forma natural, né? A gente precisa ter uma muito boa percepção em relação a essa questão do período fértil. Esse é um ponto realmente crucial e é onde eu vejo realmente que vocês têm muitas dúvidas, né? Como calcular o período fértil. E o que eu sempre falo é o seguinte, a gente precisa, na verdade, antes de partir para calcular o período fértil, a gente precisa dar um passo atrás e entender sobre o ciclo menstrual. Então, para a gente poder calcular o período, você precisa saber de quantos dias são o seu ciclo menstrual, né? E aí, geralmente, como é que a gente faz isso para fazer esse cálculo de período menstrual? Você precisa pegar sempre do dia que desce vermelho vivo. Esse é o primeiro dia da tua menstruação, independente da quantidade, mesmo que seja uma quantidade pequena. Se desce a cor vermelho vivo, esse é o dia que você deve datar como o primeiro dia do teu ciclo. E você vai contar até o dia que ele desce de novo. E aí esse intervalo é a tua frequência do teu período menstrual. E a partir daí existem sinais de fertilidade primários, sinais de fertilidade secundários, que você precisa começar a utilizar para entender o seu período fértil, tá? Então eu vou dar aqui alguns nomes, né, em relação a esses sinais que vocês precisam conhecer. Os sinais de fertilidade primários são o muco cervical, né, que muitas já ouviram falar, mas tem dificuldade nessa percepção, e também a temperatura basal, que a gente deve medir assim que acorda, tá? E os sinais de fertilidade secundários são aqueles que a gente utiliza, por exemplo, kits de ovulação, tá? Ou posição de colo uterino, que eu sei que muitas de vocês nem conhecem, ouviu falar, mas a posição do colo uterino ela altera ao longo do teu ciclo menstrual, tá? Ou até algumas outras percepções que você vai tendo ao longo do teu ciclo, que vai te dando um norte em relação ao teu período fértil. Mas entenda que sempre que você quiser calcular o teu período fértil, você precisa ter um norte do teu ciclo menstrual e você precisa ter um norte dos sinais de fertilidade primários, tá? Então você que faz para entender quando que você tá ovulando só teste de ovulação, você tá fazendo da forma errada, tá? Você precisa ter associado um método de fertilidade primário, porque ele é a base para te nortear.
E dentro do programa Engravida Já, você vai aprender não só a identificar esse período fértil, né? Esses sinais do muco, posição de colo. Você vai saber como fazer essa medida da temperatura. Ela é uma medida que geralmente ela é bifásica, né? Então tem uma fase que tá menor, tem outra que tá maior. Você identifica tudo isso dentro do programa. Como você consegue, vai baixar, tem gráfico para você ir preenchendo isso ao longo do teu ciclo. Porque muitas vezes não adianta você fazer isso um mês. Você precisa fazer isso algum tempo para ter um conhecimento maior do teu corpo. Então ter essa base é extremamente importante, tá? E uma outra coisa que acontece é que às vezes vocês percebem que vocês têm ciclos irregulares, né? Então o ciclo irregular a gente vai considerar quando tem uma variação grande entre esses ciclos que eu ensinei aqui como calcular, de mais de 8 dias, tá? Se tem uma variação menor do que isso entre um ciclo e outro, geralmente está dentro de uma variação normal, tá? E se você tem ciclo irregular, existem estratégias naturais também, como o ciclo das sementes, ciclo dos chás, que você pode utilizar para regularizar o teu ciclo e ajudar você a engravidar de forma natural, tá? Então a base de tudo é conhecer o teu ciclo, identificar teu período fértil. Tá com dificuldade de identificar o muco? Parte para um sinal secundário, posição do colo, teste da fita, né, do LH, que são esses kits de ovulação que a gente compra na farmácia, tá? Mas assim, esses kits, o muco, eles vão identificar se você vai ovular. Mas a única forma de você ter certeza que você ovulou de forma natural, né, sozinha, é através da temperatura basal. Essa é a forma que você consegue entender se a tua segunda fase do ciclo é um ciclo realmente que tem uma produção adequada de progesterona. Isso, claro, sem a gente usar exames ou dosagens no sangue, tá? Então, sem usar exame, é a temperatura basal que vai conseguir confirmar para você se você ovulou ou não ovulou. Os outros métodos, né, muco, fita, né, da ovulação, eles são todos para te sinalizar se você vai ovular, né? Mas se você realmente ovulou quando você achava que estava ovulando, só realmente a temperatura basal. Então, saber preencher o gráfico, entender como é que é essa fase é extremamente importante, tá? Então, essas são duas coisas que você precisa para engravidar de forma natural. Entender o teu ciclo e conseguir calcular o teu período fértil. Ó, já colocaram aqui para mim, ó. Luísa, ciclo das sementes, vejo muito resultado. Também, tanto que eu indico bastante, tá? Então, o ciclo das sementes é excelente para regularizar estrogênio, progesterona. Quem estava lá no grupo de WhatsApp, participou do evento Jornada da Fertilidade, a gente disponibilizou esse PDF do ciclo das sementes, tá? Agora, existem outras formas da gente regularizar o ciclo, né? Então, o que eu sempre falo assim, para você entender que você, para regularizar o teu ciclo, você precisa de alguns artifícios, tá? E aí, você precisa, quando você regulariza o teu ciclo, quando você entende o teu período fértil, né, sabe identificar se você ovulou, você vai então precisar saber exatamente quando ter relação. E aí, se você for calcular o teu período fértil, você vai ver às vezes em aplicativos ou formas da gente calcular, você vai ver que às vezes o período fértil fica muito grande se você não utiliza esses métodos que eu tô falando, né, esses métodos naturais. Às vezes eles ficam muito longos. E aí, quando ter relação sexual? Entenda que o seu período fértil, né, maior, ele é uma janela mais ou menos de 6 dias no teu ciclo, tá? Sendo que os 3 dias antes da tua ovulação é o período de maior chance de você conseguir engravidar. Então, realmente é um período muito curto dentro do teu ciclo. E aí você precisa realmente calcular quando ter a tua relação sexual nessa fase, né? Você pode ter diariamente, mas eu sei que às vezes a gente não consegue ter diariamente, tá? Ter diariamente não atrapalha a questão seminal. Mas quando você otimiza para esse período aí de 3 dias, né, dia sim, dia não, enfim, você já consegue realmente ganhar bastante para conseguir engravidar, tá? E fazendo a temperatura, você consegue ter uma noção se realmente você ovulou ou se você não ovulou, se teu ciclo, sua fase lútea tá adequada, né? Enfim, são algumas coisas. Existem algumas coisas que podem atrapalhar essa percepção, mas dentro do programa eu te ensino tudo porque é bastante coisa, tá? Karina colocou, hoje fiz o teste de ovulação e deu a carinha sorrindo. Então eu tenho que ter relação hoje, amanhã, pois minha tabela, minha ovulação é amanhã. Então, Karina, quanto mais você conseguir ter relação, melhor, tá? Nessa fase.
Eu não sei se ela positivou hoje, mas geralmente esses testes a gente tem que vir negativo, negativo e de repente positivo. Então tem a relação. Só lembrando que eu sempre falo um alerta que é dos falso positivos, tá? Então se você tem ovário policístico, tem que ficar atenta se às vezes não é um falso positivo. Por isso que associar esses outros métodos que eu ensino é extremamente importante também, tá? Então assim, vamos lá. Né? Então, a gente falou do ciclo menstrual, do período fértil, né? De quando ter a relação sexual, tá? E você precisa saber evitar os inimigos da fertilidade também, porque de nada adianta você pensar em quando ter relação e tá fazendo, né, uma alimentação ruim, tá? Não tá evitando esses inimigos. E aí, quando você conhece, né? Vou dar exemplo de algumas coisas que a gente considera como inimigos. Uma alimentação altamente rica em gordura, né? Com muito açúcar. O sedentarismo, né? É ruim. Excesso de atividade física também é ruim. Então, você que adora fazer atividade física, cuidado para você também não praticar uma atividade física que vá ser ruim para a tua fertilidade, tá? Isso é importante vocês ficarem atentas a isso. Café, então tentar restringir o uso do café, porque o café inclusive pode aumentar o risco de perda gestacional. Reduzir ao máximo, né, a ingestão de álcool. Vocês não devem utilizar também o cigarro. O cigarro é péssimo para a qualidade do óvulo. Ele pode, inclusive, aumentar a chance de você entrar em menopausa mais cedo, né? Aumentar essa chance em 2 a 3 anos de uma menopausa mais cedo. Então, o cigarro é algo que você realmente precisa evitar. O marido precisa evitar, porque existe uma alteração na motilidade, né, dos espermatozoides com o cigarro. Tá? Com o tabagismo também, sedentarismo, sobrepeso. Então são todas orientações que o marido também precisa evitar, tá? Esses inimigos da fertilidade. Evitar consumo, né, de coisas com plástico. Então aquecimento, né, de embalagens plásticas, congelar alimento em coisas plásticas. Isso tudo é ruim porque a gente entra em contato com o bisfenol, tá? Que são disruptores endócrinos, os fitalatos, né, também presente em plástico. Então, isso tudo atua como disruptor endócrino, pode contrabalancear tudo que a gente vem trabalhando em cima do nosso ciclo de tentar regularizar. Esses disruptores endócrinos podem causar isso, tá? Então, você precisa evitar realmente. Isso. Ó, Rosana colocou. Sobre o café, estou com a minha intolerância à lactose, eu corri para o café. Então, o café, você precisa tentar restringir ele a uma quantidade pequena, não só na pré-concepção antes de engravidar, como também engravidando, tá, Rosana? Então, cuidado com essas substituições, tá? Inclusive, tem alguns chás que tem cafeína, também tem que tomar cuidado. Então, não é só café, né, gente? Assim, chocolate, mate, refrigerante... Tudo isso tem porção de cafeína que a gente precisa tomar cuidado na hora que a gente vai fazer a ingestão. A gente tem que ir somando. Lá no programa, eu coloco uma tabela para vocês irem calculando quanto que vocês estão consumindo, né, de cafeína, para vocês terem essa noção e evitar o máximo que vocês puderem esse consumo, tá? O descafeinado é ótimo. A grande questão, Suelen, do descafeinado, tá? É que a porção, não sei o que você considera ótimo, não sei se é gosto, mas a grande questão é que às vezes o processamento dos descafeinados, eles são muito mais processados, tá? E isso pode às vezes interferir também na fertilidade pelo processamento, sabe? Não aí em si pela cafeína, mas pelo processamento. E lembrando que o descafeinado também tem cafeína, claro, numa porção menor, mas também tem. Tá? Então o ideal realmente é tentar evitar ao máximo que vocês puderem a questão desses inimigos da fertilidade, que eu nomeei aqui alguns, né, porque podem interferir no ciclo menstrual, tá? Então quando você às vezes até, por exemplo, tem uma ingestão alta de gordura, né, gordura trans, gordura, né, você pode atrapalhar a absorção e a utilização do teu corpo das vitaminas que você está tomando. Então preste atenção, às vezes você consome uma quantidade grande de gordura, tá? E isso pode atrapalhar, por exemplo, a metabolização, a ação do ômega 3 que você está usando. Porque ele vai ter que ir lá e ajudar na metabolização dessa gordura, entende? Então você precisa realmente ter um cuidado não só com o que você toma, o que você faz de positivo, mas evitar as coisas que são negativas, tá?
tomo café, Vanessa, tomo café especial 100 ml, mas não todos os dias. Perfeito, 100 ml vai dar mais ou menos aí, se for mais ou menos 35 miligramas que tem por café nos 200 ml, então você está ingerindo uma quantidade ok, tá, Vanessa? Então não tem problema. Vanessa, inclusive, já está dentro do programa Engravida Já. Tomou essa decisão, né, Vanessa? E já está dentro do programa, tá? Vamos lá. O que a gente tem também de orientação? Ah, ótimo, Vanessa, que você colocou aqui um óleo de coco. Na verdade, eu vou falar do óleo de coco, o óleo mineral, tá? De outra forma. O que acontece? Um inimigo da fertilidade são os lubrificantes, tá? O lubrificante que a gente às vezes vai usar na relação sexual, eles são muito ruins, eles atrapalham o espermatozoide. Então a gente precisa realmente evitar esses lubrificantes, tá? O que a gente vai usar? Lubrificante. Lubrificante à base de óleo mineral, tá? É uma alternativa se a gente precisar utilizar. Eles são menos prejudiciais, tá? Mas o ideal é que a gente realmente evite. Óleo de coco substitui na cozinha, melhor ele ou azeite? Azeite é melhor, tá? Então, azeite sempre que você puder é melhor, Vanessa. Tem mais qualidade do que o óleo em si, tá bom? O óleo de coco, ele já foi mais mocinho. As nutris falam, né? Ele já foi mais mocinho. Hoje, prefira o azeite, tá? Vamos lá. Outra questão, deixa eu ver se eu lembro aqui de falar outros inimigos pra você. Outra coisa que às vezes vocês têm hábito de fazer, ducha vaginal, isso é ruim também, tá? Altera o pH da vagina, ele prejudica a motilidade do espermatozoide por alterar o pH da nossa vagina. Então, ducha vaginal é algo que vocês não devem estar fazendo, tá? Não deve fazer. Sabonete íntimo pode usar sem problemas? Pode, não tem problema nenhum. A grande questão do sabonete é o seguinte: o que atrapalha também a fertilidade natural? Se você tem muito corrimento de repetição, tá? Então, se você tem muito corrimento de repetição, infecção urinária de repetição, e aí entra nos sinais do corpo que alguma coisa não tá legal, é ruim. E quando você usa muito sabão na região íntima, você aumenta a chance de desregular o pH dessa região e, consequentemente, ter o corrimento. Então, eu canso de pegar paciente que tem, às vezes, uma secreção vaginal, um corrimento de repetição, e aí quando a gente vai passando um pente fino, ela usa sabão muitas vezes ao dia. Então você pode usar sabonete só 2 vezes ao dia, tá? E aí, na verdade, num primeiro momento é independente do tipo de sabonete, tá? Os sabonetes íntimos, eles são mais uma questão comercial, dão uma sensação mais de refrescância, mas qualquer sabonete a princípio, mais do que o tipo, é a frequência. Então, restringir o uso de sabão para 2 vezes ao dia e prestar atenção se você não tá usando assim, num passa e repassa, sabe? Às vezes você passa, você enxágua, você passa de novo, enxágua, passa de novo. Então, tomar cuidado para não estar fazendo isso, porque isso pode prejudicar o pH lá da tua vulva, da tua vagina e, consequentemente, levar a uma dificuldade de uma gravidez natural, tá? Outra coisa que você precisa fazer para engravidar de forma natural, né, que a gente falou do ciclo dos chás, ciclo das sementes, mas é a atividade física, né? A atividade física ela é extremamente essencial para você conseguir regularizar, tá? Principalmente, trabalhos falam, quem tá com sobrepeso e quem tem síndrome de ovário policístico. Então, se você tem um IMC acima de 25, você precisa fazer atividade física com certeza. Se você tem resistência insulínica, com certeza. Assim, não há chance para negociação com isso, sabe? E manter uma regularidade de atividade física. Não precisa se matar de atividade física, porque, como eu já falei, o excesso também é ruim para a fertilidade, tá? Mas ter uma regularidade de fazer é importante. E aí uma coisa que eu sempre coloco é o seguinte: quando você vai construir um hábito, tenta realmente determinar dia, hora e local que você vai começar esse hábito e fazer. Então, em vez de você falar que você vai fazer atividade física 2 vezes na semana, faça assim: eu vou fazer atividade física segunda e quarta, 7 da manhã na academia XYZ. A sua chance de falha é muito menor do que você virar e falar 2 vezes na semana. Porque aí na segunda você tá cansada, né? E aí deixa pra terça. Mas terça surgiu aquele imprevisto, então deixa pra quarta. E assim vai indo e a gente acaba não conseguindo fazer. Então estipula os dias, horários, tudo certinho pra você conseguir fazer isso, tá? E fazer essa conexão, outra coisa que é importante,
é a gente, como eu falei no início aqui da live, né, a gente fazer essa conexão com a gente, com o nosso corpo, pra gente conseguir manter a rotina. Então imagina, se você tem que fazer, né, o cálculo do teu período fértil, você precisa observar o teu corpo. E você observar o seu corpo, né, exige uma nova dinâmica, às vezes, da tua vida. Coisas que passariam desapercebidas, você tem que passar a observar, tá? E aí, quando você passa a observar, você começa a se conectar mais consigo. Então, você trazer pensamentos de gratidão, né, pensamentos positivos, isso é extremamente importante também. Isso também, vocês podem achar que não, mas isso aumenta a sua fertilidade, tá? Então, realmente ter essa conexão consigo, ter uma conexão com outras mulheres que estão nessa jornada, porque às vezes o que acontece, isso foi até uma solicitação de uma paciente minha, há um tempo atrás, de criar um grupo das minhas pacientes tentantes. E aí eu criei esse grupo, e foi um grupo incrível, assim, realmente me fez perceber a importância de vocês estarem conectadas, sabe? De vocês trocarem as experiências entre vocês, às vezes, de eu ficar só mais de ouvinte olhando e vocês falarem entre vocês. Porque isso ajuda a conectar e perceber. Teve gente que entrou aqui na live, né? Eu vi a Fabi, ela participou desse outro grupo e ajuda você ter a motivação de conseguir estar se movendo, né? Conseguir fazer os hábitos. Então, às vezes é um dia que você tá mais desanimada e vai lá, alguém posta que hoje eu fiz atividade física, hoje eu fiz isso e tal, e aí, puxa, vamos lá, eu preciso fazer isso. E aí, se você ainda não viu, aqui nos meus stories, hoje eu coloquei uma fala sobre isso, né? Falando que o seu sonho, né? Ele não tá esperando que você esteja disposto ou não, ele precisa do teu compromisso, né? E eu sei que às vezes na correria é difícil manter isso. E aí por isso que entra realmente essa percepção do programa Engravida Já. Porque o programa, ele é mais do que só a questão da consulta, né? De eu virar pra você e falar assim, vai lá e faz isso. Ele é um acompanhamento, ele é um direcionamento, tá? Vanessa, o que seria excesso de atividade física? Vanessa, mais de 5 horas por semana, tá? Mais de 5 horas por semana a gente pode considerar que tem um excesso de atividade física. E aí você precisa olhar o teu corpo e te perceber. Então isso que precisa ser trabalhado. Eu ensino como trabalhar isso dentro do programa. Você precisa olhar assim, será que essa atividade física está me gerando ciclo irregular? Antes eu não tinha, passei a ter, minha fase lútea encurtou. Enfim, você precisa observar os sinais que seu corpo dá quando você institui alguma coisa, quando você come um alimento que às vezes não te faz bem, entendeu? Então, assim, por exemplo, glúten. Nem todo mundo precisa tirar glúten, tá? A não ser que você tenha doença celíaca diagnosticada. Mas se você come o glúten e você percebe que você não se sentiu bem, o seu corpo de alguma forma está te sinalizando que não é para você tomar aquele alimento, entende? Então, assim, essa percepção do que te faz bem, o que não te faz, é extremamente importante, tá? Para realmente otimizar e aumentar essa tua fertilidade de forma natural. Eu falei uma coisa aqui, né, que foi do ciclo dos chás, ciclo das sementes, né, que eu ensino lá dentro do programa. Mas uma coisa também que eu falo bastante lá é em relação à prática de aquecer o útero. Então, se você tem hábito de querer tomar coisas muito geladas, né, tem os pés, as mãos, às vezes muito frias, extremidades geladas, tem hábito de andar descalço, isso vai dificultar muitas vezes a implantação do embrião. A gente precisa fazer práticas para aquecer o útero. Então, vista uma meia, né, coloca uma compressa morna na barriga. Enfim, são práticas que a gente precisa ir instituindo para aumentar a nossa fertilidade, tá? Deixa eu ver aqui o que mais. Então é isso, assim, se você quer, na verdade, né? Eu sei que a maioria aqui é o nosso sonho mesmo, engravidar sem remédio, de forma mais natural possível, né? A gente precisa conectar com a gente, com essa percepção do corpo, percepção do que faz bem, o que não faz, ter horas de sono adequada, porque o sono regula os nossos hormônios. Então, tudo que vai interferir, né? Os disruptores endócrinos, a questão do sono, a alimentação, que vai às vezes dificultar a absorção dos nutrientes e o uso adequado de alguns nutrientes, tudo que vai inflamar, né? Isso vai prejudicar a nossa fertilidade natural. Se você tem dificuldade de percepção de muco, você precisa associar um outro sinal para te ajudar a identificar o teu período fértil, tá?
Rosana. Mudei, amo andar descalço. Lembrei que quando engravidei da minha pequena, meu estilo de vida era diferente. Pois é, faz muita diferença. Essa questão do estilo de vida é algo que a gente trabalha demais dentro do programa Engravida Já, porque isso é a base, né? Eu chamo eles de hábitos férteis. Então, você ter os hábitos férteis é extremamente importante. Tem uma paciente minha que engravidou, o bebê dela tá com 1 ano e pouco, e eu tava comentando com ela, né, da nova turma e tal. E ela falou assim, eu queria até voltar pro programa, porque agora minha rotina tá toda bagunçada e com o programa eu consegui ajustar. Então ela falou assim, eu queria voltar, não quero engravidar agora não, mas eu queria voltar só pra realmente me sentir mais saudável, né, e conseguir ajustar minha rotina de novo. E isso a gente consegue fazer dentro do programa. Então achei super interessante essa fala dela, né, que a princípio não tá querendo engravidar, mas notou essa diferença de quando tá motivada dentro do programa e de quando você sabe que tem que fazer, mas aí até você fazer. Então, quando você entra e vai com as pessoas te guiando, te fazendo, é diferente, a sensação é diferente. Então, aproveita que a inscrição tá aberta até hoje, tá? Hoje a gente fecha a turma, não tem previsão de uma nova data. Então, se você quer engravidar, se você tá comprometida com isso, se inscreva, tá? O programa foi feito com muito carinho pra vocês. Se você tem alguma dúvida, alguma dificuldade, manda no meu direct que a gente vai te ajudar, tá? O dia da ovulação é somente... que pergunta ótima, Janete. O dia da ovulação é somente um dia? Pois tem meses que percebo uma gosminha por 2 a 3 dias. Cara, essa pergunta foi muito boa, Janete. Vamos lá. Sim, o dia da ovulação é um único dia, tá? Na verdade, é um único momento. Quando você ovula, o teu óvulo ele dura em torno de 12 a 24 horas, vivo, dentro do seu sistema reprodutor. E o espermatozoide, ele tem a capacidade de durar 5 dias. Tá? Então, assim, a sua fertilidade, ela vai estar nos 6 dias, mas 3 dias próximo ali, ao dia da ovulação, e os 2 dias anteriores são os dias mais férteis, tá? E aí, complementando com o que uma outra menina colocou aqui, né? Esqueci o nome dela. Ela colocou aqui que o teste da fitinha dela deu positivo. Karina, acho que foi Karina. Quando o teste dá positivo, é sinal de que você vai ovular, tá? Ou seja, o teste identificou um pico de um hormônio chamado LH. Esse hormônio é o que deflagra a ovulação. Então, a partir de agora, tem que ter relação, porque assim, a chance de engravidar é aí que acontece, tá? Então, o dia da ovulação é um dia único, tá, Janete? Nos dias anteriores, que você percebe a gosminha, eles são dias férteis também. Por isso que eu falei, 2, 3 dias antes, entendeu? Então... ficar atenta aí nessa questão, tá? Do período fértil. Deixa eu ver aqui o que mais. Corrimento repetitivo, também prestei atenção. Pois é, se você tem corrimento repetitivo, como eu falei aqui, pode te dificultar entender o muco, tá? E o que pode acontecer também é pra gente precisar entender por que você tá tendo esse corrimento de repetição. Porque se você tá tendo um corrimento de repetição, pode ser que alguma coisa dentro da tua microbiota vaginal não esteja fértil para aceitar esse espermatozoide. Então, identificar isso é extremamente importante. E aí pode ser que você não seja uma candidata a usar somente a questão da percepção do muco. Uma coisa que às vezes vocês tem muita mulher que percebe, assim, tá com o muco muito abundante, né? Vários dias do mês, não consegue perceber quando tá mais seco, enfim, sempre tem muito muco. Tem que ficar atenta se não é um processo de alergia, por isso que eu falo também às vezes dos alimentos, sabe? Às vezes uma estratégia é a gente usar antialérgico, sabia? Para reduzir essa questão do muco. Igual a gente fica com rinite, com muita produção de muco, às vezes a gente precisa abrir mão de umas estratégias assim não tão convencionais, tá? Então é realmente entender o porquê. E usar muito sabonete, eu acho que foi você mesmo que colocou, também prejudica, tá? Vamos lá. Vão colocando aqui as dúvidas que a gente vai respondendo, tá? O que eu acho importante, né? Assim, quando a gente orienta essas questões, vocês precisam entender que existe muitas vezes uma sistematização. E essa sistematização te permite fazer e comparar mês a mês. Então, quando você às vezes faz um mês e se você não anota, então você tem que ter o hábito de anotar. Se você fazer um diário mesmo, se você não anota
a percepção do teu muco, o teu humor, a temperatura. Se você não tem um diário que você vai anotando, você muitas vezes vai ter uma dificuldade de comparar um mês com o outro, tá? E essa dificuldade de comparação, às vezes você não vai entender o que aconteceu. Então, por exemplo, você vai notar que às vezes você vai ter mais cólica, né? Quando você tá, às vezes, num mês mais estressante, o teu fluxo muda. Quem aqui já percebeu isso? Que o fluxo menstrual muda, ou a nossa cólica muda, quando a gente tá num mês diferente, um mês que a gente teve alguma situação de estresse, enfim. Então, tudo isso é importante você perceber no teu corpo para focar nessa gravidez para vir de forma natural, tá? Então, quando a gente quer uma gravidez natural, a gente precisa conexão com a gente mesma e a gente precisa sistematizar. Conexão com a gente mesma não só a parte mental, né? Fortalecer essa parte, mas entender o que o seu corpo diz de sinal. E quais são os sinais, tá? Você precisa reconhecer esses sinais e tem tudo lá dentro do programa Engravida Já. Outra questão, você precisa sistematizar percepção de muco, temperatura basal, você precisa sistematizar o momento que vai usar o teste de ovulação. Eu falei isso aqui numa outra live. Às vezes, usar muitas vezes o teste de ovulação é queimar cartucho. Por quê? Se você não regulariza o teu ciclo, se você não entende o teu muco, usar o teste é um sinal secundário de fertilidade, tá? E o teste ele vai predizer, vai dar uma sugestão que você vai ovular. Mas para confirmar, você precisa da temperatura basal. A gente precisa, né? Existe uma coisa da questão da posição do colo do útero, também muda na fase antes de ovulação e pós-ovulação. Isso às vezes ajuda para quem tem dificuldade em perceber o muco cervical, tá? E sistematizar isso, você precisa anotar isso, você precisa entender as coisas que acontecem no teu ciclo. Você precisa associar atividade física, você precisa rever a tua alimentação, fugir dos inimigos da fertilidade, você precisa associar suplementos para melhorar a qualidade de óvulo, qualidade de espermatozoide, né? Associar o ciclo das sementes, associar o ciclo dos chás, tá? Tudo isso você precisa fazer para aumentar a sua fertilidade de forma natural. Carla colocou, no ciclo das sementes posso utilizar as farinhas das sementes? O ideal é que não, é que seja a semente de abóbora, por exemplo, sem casca, tá? E você pode até triturar um pouco, mas o ideal é que não seja totalmente farinha, tá? Você pode botar na comida, você pode botar na salada, eu boto às vezes as minhas no feijão, sabe? Você pode botar no iogurte, enfim, tem várias opções que você pode fazer para colocar as sementes. E elas precisam ser diárias, né? Uma colher de sopa de cada uma, então elas ajudam muito a regularizar essa questão do ciclo menstrual, tá? A questão do sono é extremamente importante, tá? Então vocês precisam não só dormir uma quantidade adequada, mas dormir cedo, dormir até 10h30 da noite, por conta justamente da produção da melatonina, do ciclo circadiano, que também regulariza a questão hormonal. Então, quando a gente fala em fertilidade natural, tudo que interfere na nossa produção hormonal precisa ser ajustado e evitado. Então, se você tem ciclo irregular e dorme tarde, começa por aí, tem que dormir mais cedo, entendeu? Não adianta você, às vezes, se entupir de vitamina se você dorme mal, se você dorme tarde, se você não acorda cansada, você precisa ajustar isso, tá? Coenzima Q10 de 100 é muito pouco? É extremamente pouco, Vanessa, tem que aumentar, tá? Geralmente é 400 e tem pacientes que eu coloco 600 por dia, tá? Então, coenzima Q10 de 100, brincando aqui, né? É só um cheirinho, é só um pouquinho, tem que aumentar, tá? Principalmente quem tem mais de 35 anos, mais de 40, a gente tem uma necessidade maior de usar a coenzima Q10, que é uma vitamina, né, um suplemento que a gente utiliza para dar energia para as nossas mitocôndrias. Então, a principal causa de perda gestacional, às vezes a gente não conseguir engravidar, são alterações cromossômicas, e essas alterações cromossômicas, elas acontecem principalmente nos meses finais que esse óvulo começa a ter um amadurecimento. Então ele fica mais quietinho ali durante anos, chega no final ele começa a despertar para começar a crescer. Esse é o momento de uma janela de oportunidade que a gente chama. Por isso que tanto a gente vem falando dos hábitos, né, desses hábitos férteis que a gente ensina no programa Engravida Já.
Porque esses hábitos, eles entram nessa janela. Essa janela em que a gente consegue melhorar a qualidade do óvulo, tá? Então, o suplemento de coenzima Q10, ele visa dar energia aí para esse óvulo, para essa mitocôndria do óvulo, para ele conseguir se dividir de forma mais adequada, evitar a alteração cromossômica nessa divisão final, tá? E, consequentemente, você engravidar e não ter uma perda. Então, tem que aumentar essa dose sim, Vanessa, tá? Chás que não são recomendados. O ideal é evitar chá que tem cafeína. Chá verde, chá preto, tá? Você pode usar chá do ciclo dos chás, né, que eu ensino. Você pode usar o chá de camomila, chá de erva doce, né, chá de abacaxi com gengibre. Cada um tem a sua fase, tá? Então o ideal é realmente você associar os chás, porque ele costuma ajudar bastante também nessa questão do ciclo menstrual. Vamos lá. Ao longo dessa semana, uma questão que eu recebi, tá? Falando um pouquinho agora do programa, e eu vou colocar aqui hoje de novo para vocês verem como é que é o programa por dentro, tá? Uma questão que eu recebi foi em relação assim, doutora, eu quero entrar no programa, mas nesse momento eu não tenho como investir para entrar no programa. E aí, o que a gente precisa avaliar? Isso é uma coisa tão comum às vezes, né, da paciente chegar aqui pra mim e falar assim, doutora, eu preciso às vezes de um tratamento, como uma fertilização, e pra mim isso não tem como. O que eu sempre digo, a primeira coisa é assim, primeiro, quanto que é, como que paga, como que faz, né? Porque assim, a gente começar com a crença de que aquilo ali é muito inacessível, isso já é um bloqueio. Então, entrando na parte de mentalidade pra gente engravidar, a gente precisa acreditar que a gente é merecedora daquilo e que a gente pode. Isso é o primeiro ponto. O segundo é você fazer o cálculo de como que é. Então, uma coisa que eu falei até para algumas é o seguinte. Se você pegar o tempo de acesso que você tem ao programa e você dividir esse valor que é o programa, você vai ver que o seu investimento diário, por dia, é de R$ 3,50. Isso, R$ 3,50, eu não sei da região que você mas é uma água, menos que uma água, né? Então, assim, é ter o comprometimento e o direcionamento. Eu tenho certeza que quem tá dentro do programa, daqui a um mês, não vai estar igual hoje. Vai estar muito mais fértil, vai estar com um conhecimento muito maior da percepção da sua fertilidade e muito mais próxima de conseguir engravidar. Então, se você tá comprometida com isso, você quer fazer que esse ano seja diferente, pensa, são as últimas horas que a gente tá com a inscrição aberta, mas esse programa foi feito para você, justamente porque eu senti essa necessidade de ter um acompanhamento inicialmente das minhas pacientes, né? Que eu sei que muitas vezes é isso, toma, vai lá e faz. Não, você precisa ser orientada, você precisa ser motivada a fazer, porque na correria do dia a dia, às vezes cansa mesmo, então a gente precisa estar juntas com você fazendo esse acompanhamento, tá? Vão colocando aqui pra mim as dúvidas que vocês vão tendo, tá? Que a gente vai falando. Então, assim, o programa ele é um programa realmente completo. Uma das coisas que eu resolvi incluir, tá? A gente já teria, né, as dinâmicas, mas eu pedi pra uma psicóloga pra gente estar junta nesses encontros, fazer encontros mesmo, pra gente trocar experiências, porque foi uma coisa que eu fiz numa outra turma e deu super certo. Então, eu pedi pra ela pra gente participar disso de novo, sabe? A gente trocar a experiência, pra gente se conectar. Eu ouvi mais de perto, sabe? As histórias de vocês, as dificuldades. Porque é isso, né? Às vezes a gente tá só uma leitura de papel ou só vendo a paciente aqui, né, numa consulta. Eu quero entender as dificuldades, estar mais próxima realmente para ajudar você a engravidar, tá? Se esse é teu objetivo, você precisa entrar no programa. Vamos lá. Deixa eu ver aqui o que mais que eu tinha anotado para falar para vocês. Então vamos fazer uma recapitulação aqui para quem chegou agora do que a gente veio falando para conseguir engravidar de forma natural, tá? Então conexão com você mesmo, entender a sua percepção de fertilidade, o que te faz bem, o que não te faz. Então não necessariamente você vai ter uma alergia a algum alimento, mas se você come e ele não te faz bem, preste atenção.
Se você come, por exemplo, eu mesma já percebi que às vezes comer determinados alimentos à tarde, eu tenho um sono ruim. E aí eu tenho um sono ruim, olha como tudo vira uma bola de neve. Eu tenho um sono ruim, no dia seguinte eu fico louca pra comer algum determinado alimento mais palatável, mais gostoso, eu fico com um humor pior, né? Então essas percepções são importantes justamente pra gente ir guiando, tá? Tudo que vai funcionar como um desregulador hormonal, quando a gente pensa na fertilidade natural, a gente precisa evitar. Então você precisa evitar os disruptores endócrinos, você precisa... né, que são principalmente a questão dos plásticos, tá? Você precisa evitar um sono com poucas horas, você precisa dormir cedo, né? Porque funciona, a melatonina ela é importante para a qualidade de óvulo, ela é importante para a gente ter uma regularidade do nosso ciclo menstrual, tá? Se você come alimentos muito gordurosos, você diminui a funcionalidade, às vezes, das vitaminas que você utiliza, e isso vai prejudicar o teu ciclo. Tá? Se você come alimentos, por exemplo, muito à base de soja, né? A soja, ela tem um componente de estrogênio, então isso também pode desregularizar o teu ciclo, né? Então, são várias questões que a gente precisa ir ajustando. Você precisa fazer atividade física, nem de mais, nem de menos. Você precisa fazer práticas, né, ciclo das sementes, ciclo dos chás, aquecer o teu útero para esse endométrio se implantar. Então entenda que não basta você ovular, eu falei isso massivamente aqui nas últimas semanas. Não basta ovular, esse óvulo, esse espermatozoide precisa de qualidade. Então só ovular não é suficiente, precisamos de um endométrio de qualidade para esse embrião se implantar, tá? Então tudo isso, né, tá conectado para fazer com que você consiga engravidar de forma natural sem precisar recorrer ao remédio. Quando que a gente vai recorrer ao remédio? Quando, mesmo fazendo isso tudo, você não consegue regularizar a tua menstruação, que eu vou te falar que é raro, ou quando a gente precisa acelerar. Quando você tem uma reserva baixa, quando tem algum fator masculino que eu preciso realmente fazer algum tipo de tratamento que não tá respondendo, né? Aí a gente utiliza remédio. Mas assim, recente eu tive uma paciente que tem, né, síndrome de ovário policístico, anos de menstruação irregular, falhando 3, 4 meses, fazendo as práticas que eu sugeri, ela voltou a ciclar normalmente. Coloquei aqui hoje também nos meus stories, se vocês não viram, dá uma olhada na história. Eu tô até esperando o resultado do beta dela de hoje, que ela colheu de manhã. Mas ontem à noite ela me mandou uma mensagem, ela tem 41 anos. Ela é da turma anterior, ela é extremamente aplicada. Ela tem 41 anos, tá tentando engravidar já tem um tempinho. E nos últimos 4 meses, 5 meses, a gente vem aplicando as práticas, né? Ela, como eu falei, ela foi da última turma. E a gente estava preparando ela já para uma FIV no segundo semestre. E ela veio com essa baita surpresa ontem à noite, me mandando aquele exame de urina positivo, né? E eu fico tão feliz, assim, eu falei pra nossa, você alegrou muito a minha noite, né? Porque, claro, quando a gente vive, né, a gente trabalha dentro desse universo, né, das mulheres tentando engravidar, de reprodução, não é sempre positivo, né? A gente tem muita história de desafio mesmo, né? E eu me envolvo com a história de vocês. Então ontem com essa notícia dela eu fiquei muito feliz, tá? Karina, eu tomo da mater, ácido fólico é o suficiente para ajudar a engravidar? Não, Karina, eu fiz uma live aqui sobre suplementos, tá? Depois dá uma olhadinha lá no meu feed. Existem muito mais. Primeiro que a gente não usa mais geralmente o ácido fólico, a gente usa o metilfolato, que é a forma ativa do ácido fólico. Então dá uma revisada lá nessa live, tá? Para você entender os suplementos. Eu lembro aqui, Karina, se você conseguir participar, né? Você tem várias dúvidas aqui colocando pra gente do programa Engravida Já. Lá dentro tem uma lista de suplementos que são indicados, né, para mulheres que têm ovário policístico, baixa reserva, endometriose. Então cada uma tem um enfoque, tá? Então a gente tem essa lista de suplementos lá que é super importante, tá? Elixir de inhame. Eu não sei exatamente o que é isso. Vou até jogar aqui no Google para tentar te responder.
Enfim, é algo que eu não utilizo, não. Quem é que me perguntou? Rafa? Rafa, não conheço, não costumo prescrever, provavelmente não tem muito embasamento, não, tá? Então, acho que tem coisas mais úteis aí pra gente fazer, Rafa, tá bom? Por isso que é importante, gente, assim, ter um local pra vocês tirarem as dúvidas, sabe? Porque senão, o que eu falei, não sei se você assistiu, Rafa, o evento lá da Jornada da Fertilidade, um erro, se eu não me engano, era um dos primeiros erros que eu coloquei, é vocês se perderem nessa jornada e perderem tempo com o que não vai aumentar a fertilidade, tá? E um baita exemplo que a gente acabou de ver, tá? Então não perca tempo com coisas que não têm evidência, que não vão aumentar a sua fertilidade. Vocês precisam focar. Tempo é fertilidade. Eu massacro vocês com essa frase. Tempo é fertilidade. A quantidade e a qualidade dos nossos óvulos vai caindo com o tempo e a gente precisa realmente focar. Então você não precisa esperar ter 1, 2 anos de tentativa para focar na tua fertilidade. Quem tem menos tempo de tentativa já tem que estar ciente, entendendo, né, se conectando consigo mesma, né? Entra dentro do programa que você vai ter tudo bem passo a passo destrinchado. Quanto que dá progesterona no 20º dia do ciclo? Se baixa, como regularizar? Estela, vamos lá. Dentro do programa, é até interessante essa tua pergunta, Estela, porque o que acontece? Às vezes vocês fazem umas perguntas que, assim, eu não consigo te dar uma clareza em 2 minutos aqui respondendo ela, tá? Existe uma aula sobre isso, né? Então, assim, é um conteúdo mais um pouco denso do que eu te dar essa informação de 2 minutos. Mas pra não te deixar aqui sem nenhuma informação, deixa eu tentar organizar a ideia aqui pra te passar. Primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: para saber a tua progesterona no 20º dia do ciclo, depende de quantos dias é teu ciclo. Passo 1, lembra? Eu falei aqui hoje, conhecer o ciclo menstrual. Então, se eu não sei quantos dias é o teu ciclo, não sei se a tua progesterona vai estar alta, se vai estar baixa no 20º dia, entende? Se o teu ciclo for de 27 dias, no 20º dia ele tem que estar alto. Mas se ele não for de 27, aí já deu ruim essa suposição aqui que eu tô fazendo, tá? Se tiver baixa, como regularizar? Regularizando tudo que atrapalha a sua fertilidade natural. Saindo dos disruptores, né? Suplementando, fazendo atividade física, dormindo bem, e fazendo o ciclo das sementes, isso tudo de forma natural. Agora, se você faz de forma natural, se você realmente pegou a dosagem exata do teu dia, da progesterona, e viu que ela tá baixa, aí realmente pode ser que às vezes a gente precise suplementar com medicação, com a própria progesterona, tá? Então tentei dar uma resumida aqui, mas tem aula sobre isso dentro do programa. Própolis é bom? É bom, mas não é uma das primeiras coisas que a gente fala para fertilidade, tá? Própolis, ele ajuda no conjunto aí de melhorar a imunidade, né? Enfim, mas ele não é uma das principais suplementos que a gente passa e prescreve para aumentar a qualidade e a fertilidade, tá bom, Ana Suelen? Tem coisas mais efetivas do que isso. Sobre as vitaminas, doutora indicaria para tomar que seja completo ao invés de comprar só... Qual a doutora indicaria para tomar que seja mais completo, ao invés de comprar só... Então, Jaqueline, não tem receita de bolo. Seria bom, né? Se a gente tivesse uma receita de bolo. Mas depende, lembra? Eu falei, depende se você tem SOP, se tem endometriose, se tem baixa reserva, ciclo irregular, se não tem. Enfim, mas o que não pode faltar, tá? E vou te falar uma coisa. Muitas vezes, seria bom também, mas eu não sei por que a indústria farmacêutica não faz isso. Mas assim, a gente não tem um suplemento que seja perfeito assim, compra esse aqui que é esse, perfeito. Não tem, a gente precisa fazer meio que um mix dele, sabe? Pra conseguir as dosagens que a gente precisa. Não vi aqui a Vanessa colocou, eu tava tomando coenzima de 100, falei pra ela, tá baixo essa dose, tem que aumentar. Então, se você observar esses suplementos, tem doses às vezes, muita coisa, com doses muito baixas. E aí você não consegue atingir o que você precisa. Mas o que você precisa ter, no mínimo, é metilfolato. Tá? Porque isso previne defeito de fechamento do tubo neural. Vitaminas do complexo B você precisa ter. Você precisa também associar coenzima Q10, ômega 3, tá? Dose as suas vitaminas para ver se você precisa suplementar com mais alguma coisa, como vitamina A, vitamina E, vitamina C,
tá bom? Existem diversos. Assista a live que eu coloquei aqui, Jaqueline. Tem lá no meu feed uma live, dá uma corrida lá que você vai ver. A gente falou bastante sobre suplemento, tá? Se eu não me engano, tem uma semana e pouco. Em relação aos hormônios, o que aumenta a fertilidade? Thaís, não entendi sua pergunta. Bota aqui pra mim que eu vou tentar responder ainda hoje, tá? TSH de 0,45 é hipertireoidismo? Não, na verdade, TSH também tem uma live, Estela, aqui sobre isso, hein? Quem chegou e não viu essas lives todas, a gente vem numa 2 semaninhas aqui de live super especial, cheia de conteúdo, tá? TSH de 0,45 não é hiper nem hipo, é um TSH ok, bom, pra quem quer engravidar, tá? Dentro do programa, permite analisar exames... Como é que é? Permite análise de exames? Quanto tempo? Dentro do programa, Marcela, a gente tem uma lista de exames, tá? Que a gente coloca lá, de exames para você e para o teu parceiro que vocês precisam fazer. Mas não são só exames de sangue, são exames de imagem também pra gente realmente... aumentar a fertilidade de vocês e ter não aumentar a fertilidade, mas ter um diagnóstico. Então, ao longo dessas semanas, eu fui tentando dar clareza do seguinte: a gente precisa não só focar em aumentar a nossa fertilidade, mas quem não sabe a causa do que está levando à dificuldade, precisa ter clareza do que leva a essa dificuldade. E aí entram os exames. Por quê? Quando a gente tem um diagnóstico, a gente consegue dar precisão e um norte um pouco melhor desse direcionamento, tá? Dentro do programa, a gente tem, então, essa lista de exames e a gente tem encontros ao vivo comigo, que, lógico, não são abertos, é num grupo fechado, para você tirar todas as dúvidas que você tiver sobre a sua parte reprodutiva, tá? Então, a gente consegue fazer essa análise dos seus exames, tá bom? O ideal, né, os exames serem exames recentes, tá? Claro, se você não tiver exames recentes, a gente avalia os anteriores, mas se você tiver exames recentes, a gente consegue ter uma avaliação muito mais precisa disso. A gente tem esses encontros em que você consegue fazer e tirar essas dúvidas com certeza. E os encontros não são com ninguém da minha equipe não, tá? O encontro é comigo mesma, que tô aqui trabalhando diariamente com reprodução humana para fazer vocês engravidarem, tá? Deixa eu ver o que mais vocês colocaram aqui de dúvidas. Thaís, TSH de 0,45, a taxa é boa. Qual é a taxa boa? Foi você que perguntou aqui em cima, não foi, Thaís? Mas se não foi, TSH de 0,1 a 2,5, tá? Isso aqui tem live também falando sobre isso. Vamos lá, Carolina. Fiz exame de progesterona, deu 1.125. Então, precisa entender, a primeira coisa, qual é o parâmetro de dosagem, tá? Foi nanogramas por ml, foi nanogramas por decilitro, provavelmente foi por decilitro, tá? E aí, se foi por decilitro, é uma dosagem boa, tá? Depende sempre de quando foi dosado. Lembra que eu falei? Depende de quando que você tem esse pico aí. Mas, a princípio, se for decilitro, é uma dosagem boa, tá? Acima de 9,5, mais ou menos, é uma dosagem boa, tá, gente? Claro que às vezes menor engravida, tá? Mas acima de 9,5 a gente sabe que não tem aquela insuficiência de corpo lúteo. Thaís, gostaria de saber dicas que aumentem a chance... Ô, Thaís, chance de engravidar. Caramba, é o que eu venho fazendo aqui sempre. Sempre dou dica. Dica eu dou várias. Eu dou muita orientação aqui, dou dica também, mas eu dou muita orientação aqui no meu Instagram. Várias lives, você pode maratonar essas lives, tá? Tem lá no meu canal do YouTube. Então, se vocês não conhecem, eu vou divulgar mais ele aqui. Mas eu tenho um canal no YouTube e nesse canal do YouTube eu tô sempre colocando live lá também sobre... esses assuntos, né, que interessam vocês, enfim, que eu acho que são importantes nessa jornada. Então, Thaís, dá uma olhada lá no YouTube e aqui no meu Instagram tem muito conteúdo com orientação para aumentar a chance de engravidar. Agora, Thaís, né, o que eu venho falando, se você quer realmente acelerar essa jornada, você precisa estar dentro do programa. Porque o que acontece, tá, o que acontece é que às vezes a gente precisa não só de orientação assim, não é jogada, mas assim, solta. Você precisa de uma sistematização, eu falei isso hoje aqui. Você precisa se conectar com você e você precisa de uma organização, uma sistematização. Isso, ó,
faz as coisas andarem mais rápido, tá? Do que você aplicar de forma solta. Como faço para fazer parte? O link tá na minha bio, é só você clicar lá no link, você vai conseguir se acessar o programa Engravida Já, tá? Aproveita, assiste o evento Jornada da Fertilidade, que tá lá nesse link da bio, e ele vai te dar mais orientações. Esse link vai sair do ar hoje, 11h59 da noite. Então, Thaís, maratona, né? Te dando uma organização aqui. Primeira etapa, Thaís, vai lá e assiste o evento que eu fiz, Jornada da Fertilidade, no link da minha bio. Esse link vai sair hoje, 11h59 da noite. E depois, né, se inscreva para o programa Engravida Já, porque é isso que vai te dar direcionamento, tá? É isso que vai te dar foco para você engravidar, se conectar com outras mulheres que estão realmente nessa jornada, tá bom? No programa Ajuda Tentantes que tem candidíase recorrente? Sim, Ana Suelen, o que acontece? A candidíase recorrente, como eu falei, né, é uma das coisas, eu achei legal que você já teve essa percepção de entender que você tá com essa repetição, né? E isso mostra que tem alguma desregulação no pH, alguma coisa tá desbalanceada e isso pode prejudicar a fertilidade natural. Então, o ideal, Ana Suelen, é que você faça, entre no programa e ajude a regularizar o teu ciclo, ajude a regularizar esse pH da vagina. E lá a gente tem orientação de como que você consegue fazer isso, né? Mas de uma forma geral, se você tem um uso muito recorrente de sabonete, já é uma coisa que você pode começar a tirar, senão a gente enxuga gelo, tá? Dentro do programa a gente tem orientação, não é um programa voltado para candidíase, mas as medidas que a gente faz vão melhorar a sua candidíase. Por quê? Porque a fertilidade, ele é um dos sinais vitais de saúde. Então, quando a gente tem uma desregulação, às vezes, nessa questão da fertilidade, pode ser que a gente tenha outros parâmetros também que a gente precise ajustar. Então, ajustando tudo, a tua fertilidade vai melhorar, tá? Estela, consulta individual, como é que faz? Estela, eu dei um bônus exclusivo para quem fechou no primeiro dia o programa, tá? Se você tiver interesse realmente no programa, me manda um direct que eu tento ver com a minha equipe se a gente consegue ainda resgatar esse bônus, viu? Quem se inscreveu hoje, a princípio não tem esse bônus, tá? A gente tem os encontros online, mas me manda um direct se você realmente quiser se inscrever, que eu tento ver com o pessoal da minha equipe se a gente consegue abrir essa exceção, tá? Deixa eu ver aqui o que mais. É isso que eu falo, né, gente? Assim, não é só a consulta. A consulta com o médico, se vocês não têm um médico, tá? Ela é importante, tá? Mas esse acompanhamento, um direcionamento, poder tirar dúvidas, isso é muito importante para você ter um norte nessa jornada. E quando a gente vai nisso, de estar junta sempre, né? A gente tem um Instagram fechado durante o programa, que durante 30 dias eu apareço lá para vocês, a gente troca mais ideia, né? Eu falo das práticas lá. Isso te motiva a fazer aquela prática no dia e começar a fazer, a construir o hábito. A gente tem uns encontros online comigo, tem esse extra que eu acabei de anunciar aqui, né, do encontro com a psicóloga, né, que a gente vai trocar ideia, né, abrir para conhecer mais a história de vocês, sabe? Botar um pouco pra fora, às vezes, esse sentimento. A experiência que eu tive no grupo passado foi de uma melhora absurda da sensação de peso, às vezes, dessa jornada, melhora da sensação de autoestima. Então, são coisas importantes, tá? Que às vezes a gente joga pra debaixo do tapete, varre, assim, mas são importantes dentro dessa jornada. Tá, Graziela, tem como aumentar a libido? Desde que tive aborto, não voltei a ser como antes. Tem várias estratégias. Dentro do programa, inclusive, eu falo como a gente consegue conectar o parceiro e tentar trazer ele para fazer as práticas, né? Eu sei que às vezes os homens são um pouco mais resistentes a isso, mas tem estratégia de como a gente trazer ele para essa prática, né? E vou te falar que essa questão do libido, né? Ela não é só física, ela é uma questão emocional, 95% das vezes. Então, o que geralmente eu faço com mulheres que estão com uma baixa de libido? Primeiro, você precisa investigar se não tem algo físico. Será que está com alguma desregulação hormonal? E aí lá você no programa tem uma lista de exames para você fazer para investigar isso, tá?
Não tem. Excluímos isso. Qual é a outra questão que você precisa ver? É a parte emocional. E aí vai essa questão da conexão muito com o grupo, sabe? Tem até suplementos que a gente utiliza para ajudar na melhora de libido. Mas quando a gente consegue fazer essa prática de regularizar ciclo, a gente muitas vezes já melhora, tá? Tem alguns disruptores endócrinos que jogam contra a questão da ação dos androgênios, né, da testosterona, então a gente precisa evitar. E a conexão, como eu falei, com outras mulheres, né, nessa abordagem aí, então até Vanessa, se ainda estiver aqui, né, como eu falei, a gente é um presente que a gente vai ter essa conexão com a psicóloga, participando ativamente aqui com a gente nesses encontros da dinâmica do grupo, ela melhora a autoestima. Melhorando a autoestima, o libido também tende a melhorar, tá? Então, ressignificar essa história. Você provavelmente, Grazi, tá com dor ainda, né? Dessa perda. E se você já voltou a tentar, né? Você precisa entender por que teve o aborto e o que tá fazendo demorar chegar de novo essa gravidez, tá, Grazi? Então o programa tá especial realmente, não deixa de entrar não, porque a gente vai conseguir te ajudar lá dentro, tá bom? Meninas, coloquem aí mais alguma dúvida, senão eu vou encerrar nossa live. Preciso dar esse aviso então, quem ainda não assistiu o evento Jornada da Fertilidade, tá? São as últimas horas para você clicar lá no link da bio e assistir, tá? Lá tem falando sobre os erros, tá falando sobre os pilares que vão te fazer engravidar. Lá também você tem acesso a dar um passo a mais e entrar dentro do programa Engravida Já, que é um programa feito para você que quer engravidar, quer realizar esse sonho de engravidar, tá? E vai ter o meu direcionamento. Não é um programa em que eu fico distante, é um programa em que eu gosto de acompanhar vocês, né? A gente tem esses 3 encontros, fora tudo, né, que a gente vai ter essa comunidade. Agora eu anunciei, né, essa questão da psicóloga também, da dinâmica. A gente tem, né, receitas para fertilidade. A gente vai ter as masterclass sobre SOP, né, que é ovário policístico, endometriose, rebaixa reserva e sobre os exames. Então, além da lista, você vai ter uma aula para entender mais a fundo o porquê de cada exame, quando fazer cada exame, tá? A gente tem lista de suplementos. E tem dúvida? Você vai colocar lá e eu vou tentar tirar o máximo possível da sua dúvida, tá? Tiver com dificuldade de calcular o teu período fértil, vamos tentar entender qual é a tua dificuldade. Enfim, é um programa bem completo, tá? Lá eu coloco os sinais de fertilidade primário, sinais de fertilidade secundário, para você sair fazendo essa estratégia para alcançar uma gestação natural também, tá? E se você já passou por um tratamento, uma fertilização, não teve sucesso, as práticas aumentam a sua fertilidade. Então eu tô esperando vocês, tá? O programa, ele foi feito para vocês, a gente vai encerrar as inscrições para essa turma hoje, tá? E ele foi feito com muito carinho e eu tô lá esperando vocês para que a gente aumente a fertilidade de vocês, pra gente faça vocês engravidar. Então, se você quer fazer com que esse ano seja um ano diferente, eu tô aqui estendendo a mão pra gente fazer isso junto, tá? Clica lá no link, se inscreva no programa Engravida Já e a gente se vê aqui dentro, tá bom? Um beijo, boa noite, obrigada sempre pela participação de vocês. Vocês engrandecem ainda mais as lives com as perguntas, tá bom? Um beijo, tchau, boa noite, tô esperando vocês.